Senhor Deputado Coordenador, começo por cumprimentar a Confederação do Turismo de Portugal, na pessoa do Dr. Nuno Bernardo. Sr. Doutor, e começar por lhe dar nota que o PSD revê-se em muito daquilo que disse na fase inicial. Tal como a CTP, o PSD também julga que não é este o momento que se deve proceder a revisões profundas do regime, e tal deve-se precisamente ao facto de nós termos vivido um regime que se convencionou chamar teletrabalho, mas que foi uma forma inocente, naturalmente, porque arranjou-se esta fórmula de confundir o trabalho domiciliar obrigatório por força de uma pandemia com aquilo que é o regime do teletrabalho, que existe, e como disse muito bem, na fase inicial desde 2003, sendo Portugal um dos primeiros países a regular o teletrabalho, no caso para o setor privado. Foi o primeiro mesmo, em 2003, logo após o acordo de parceria da União Europeia. E a questão para nós, e daí o PSD ter tido duas atitudes nesta matéria, a primeira, através de um projeto de resolução, que recomendámos ao Governo, precisamente, que em sede de concertação social dialogasse no sentido de se chegar a um acordo, até porque estávamos em discussão do livro Verde Futuro do Trabalho, que aliás foi apresentado a 31 de março, e onde se deveria discutir de forma séria com toda a concertação social e todos os parceiros sociais aquele que deveria ser o futuro do trabalho. Não obstante, também reconhecemos, e depois gostava, se pudesse, comentasse mais especificamente, reconhecemos que se verificou a quando deste teletrabalho obrigatório, porque foram pessoas colocadas no seu domicílio, sem que tal correspondência a uma vontade nem da entidade empregadora, nem do próprio trabalhador, como o que prevê o regime do teletrabalho, que já existe, que prevê que seja precisamente um acordo entre a entidade empregadora e trabalhador, voluntária e de acordo com aqueles são os termos que já são pré-estabelecidos, onde já está previsto aquela que é a propriedade dos instrumentos de trabalho, tudo isto já faria parte, e faria parte também daquela que é a organização natural do trabalho, onde está planeado que ele seja exercício dessa forma. E daí as condições. O que aconteceu é que, ao ser massivamente, haver um recurso massivo ao trabalho no domicílio, as partes não tiveram sequer oportunidade de se preparar ou de preparar as condições para o seu exercício. E, portanto, parece-nos que ainda estando remanescendo, e falando-se até numa quarta vaga de pandemia, que estamos fora de tempo para fazer essa análise séria e aprofundada para perceber como é que isto funcionará em termos de normalidade. Mas, dito isto, eu queria lhe deixar duas ou três questões muito cirúrgicas também. Relativamente à questão dos acidentes de trabalho, como sabe, naturalmente, o PSD, no seu projeto de lei, que aliás é cirúrgico, tendo em conta algumas situações que surgiram, nomeadamente na questão da fixação de domicílio para efeito de acidente de trabalho. Surgiram algumas dúvidas com este novo regime e pareceu-nos que esta flexibilidade do local de exercício não pode prejudicar o trabalhador. Gostava que comentassem aquela que é a proposta também do PSD, que aparece com uma nova definição de domicílio para efeito de acidentes de trabalho do trabalhador em regime de teletrabalho. Por outro lado, também a questão da privacidade, que é fundamental, naturalmente, quer do trabalhador, quer da sua família, portanto, do seu agregado familiar, e a previsão que o PSD faz que a fiscalização por parte da entidade patronal ou as visitas ao domicílio sejam durante o seu horário de trabalho e não em horários pré-estabelecidos, como em algumas das propostas aparece, porque tal os horários pré-estabelecidos são tão rigidificadores que podem não corresponder àquela que é efetivamente o horário de trabalho daquele trabalhador em concreto. E, portanto, gostava que se nos podia também, sobre isso, dar algum apor para o caso de ser necessário alguma alteração. Também, uma das questões que realmente tem preocupado o PSD é o facto de se estar a criar legislação fugindo da sistematização do Código do Trabalho, quando essa legislação, em grande parte, permite-me, e depois gostava que comentasse, não passa de voltar a escrever a mesma coisa sem qualquer inovação do que está no Código do Trabalho para um diploma extravagante e, naturalmente, fazendo aqui uma mistura entre função pública e privado e não se atendendo ao facto de também aquela aplicação por analogia, ou então fazer-se um regime à parte para funções públicas, no caso em que não estão sujeitos ao regime do Código do Trabalho. E, portanto, gostava também que comentasse nessa parte. Finalmente, eu concordo com a questão que falou do direito ao desligamento, porque a legislação atual é muito clara
quanto àqueles que são os direitos do trabalhador em regime de teletrabalho, que têm os mesmos direitos e deveres que os demais trabalhadores, nomeadamente no que se refere à formação, promoção de carreira, limites de período normal de trabalho e outras condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho, reparação de danos emergentes acidente de trabalho ou doença profissional, direito também sindical, direito a ir à empresa. Portanto, tudo isto já são direitos que, tal como o prazo que deve constar de contrato de trabalho. E, portanto, finalmente também, relativamente à vossa área, que é uma área muito específica, é necessário ou não que este tipo de regime seja pensado com muito cuidado, não possa ser imposto por nenhuma das partes, excetuando aquelas questões que legalmente estão previstas, nomeadamente vítimas de violência doméstica, o caso de mães com crianças. Eu vou mesmo terminar, Sr. Deputado, são casos muito pontuais que já estão na lei e que devem estar para proteção até do trabalhador nas suas diversas vertentes pessoais. Tirando essas situações, é necessário ou não, julga que isto será o regime do futuro ou, na verdade, teremos sim regimes híbridos, porque a realidade e a normalidade não se compadece com isto que se está a tentar fazer, que é transformar o anormal em normal. Muito obrigada.